Desde 2014, o mês de setembro foi escolhido para ser o mês de uma das campanhas mais importantes do país, a de combate ao suicídio. Oficialmente, o dia 10 de setembro é que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas o mês todo ganhou importância e é chamado de Setembro Amarelo justamente por isso, por acender uma luz de alerta para o risco de pessoas cometerem suicídio. E isso é possível de ser prevenido, sabiam? Olha só, dados da Organização Mundial da Saúde, de setembro de 2019, diziam que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. São mais de 800 mil pessoas que acabam com a própria vida ao ano. No Brasil, foram registrados 13.467 casos de suicídio, dos quais 10.203 foram cometidos por homens. Para falar sobre o Setembro Amarelo e as formas que temos para prevenir o suicídio, nós convidamos a doutora Gabriela de Almeida, que mais uma vez, muito gentilmente atende o Simples Assim para a nossa conversa. Gabriela, seja bem-vinda, minha querida, é uma alegria tê-la conosco mais uma vez. Obrigada pelo convite, boa tarde, boa noite. Vamos lá falar sobre esse tema tão intrigante, mas tão importante. Gabriela, os suicídios são realmente preveníveis, como eu disse ainda há pouco, isso é real, dá para prevenir o suicídio? Sim, é real, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, que inclusive é um mito, falar sobre suicídio ajuda a prevenir, por isso que é tão importante falar sobre. A gente vê aí no dia a dia algumas pessoas se retraindo em relação a esse tema, porque acreditam que falar sobre pode encorajar o outro a cometer o ato, e isso é realmente um mito. A ideia é falar sobre, porque as pessoas que pensam em suicídio, que têm ideação suicida, quando falam sobre o assunto, se sentem mais acolhidas, e essa é uma das maneiras, uma das formas de tentar prevenir o suicídio. Você disse que as pessoas têm realmente receio de falar, né? Como se escondendo isso fosse resolver o problema. E a questão do mito também de que as pessoas cometem suicídio porque não tem nada que fazer, não tem uma fé, não tem um motivo, enfim. E tudo isso também é mito, não é, Gabriela? Tudo mito. A única coisa que é relacionada ao suicídio é o sofrimento. Então, assim, o fato de não ter fé ou de não ter outra coisa para fazer, isso tudo são mitos, crenças que acabam, de certa forma, causando um preconceito em relação a isso, impedindo as pessoas até de conseguirem verificar comportamentos que, às vezes, a vítima pode estar mostrando, e essa crença acaba limitando em relação a essa visibilidade. Então, a ideia é que todo mundo que pensa sobre isso está sofrendo com alguma coisa e não consegue encontrar alternativas para lidar com aquele problema. E acaba, muitas vezes, falando sobre, inclusive é um mito, a ideia de que quem fala sobre suicídio não vai cometer o suicídio. Muito pelo contrário. A pessoa ela começa a dar sinais, mesmo que bem peculiares, de que ela não está conseguindo lidar com aquele sofrimento, e é uma maneira, até mesmo às vezes inconsciente, de pedir ajuda em relação àquilo. Então, é importante, quando ouvir falar sobre, quando alguém comentar sobre algo, prestar esse acolhimento, e não com dessas outras crenças, por exemplo, de falar, você está sem fé, você não tem Deus, você não tem outra coisa para fazer, você não esgotou as suas possibilidades. Então, isso acaba sendo um mito que favorece, porque muitas pessoas dão sinais e esses sinais não são vistos por conta dessas crenças. Que sinais, Gabriela? Falar sobre, tentar falar que não tem mais vontade de viver. Geralmente, a pessoa que está com ideação suicida, ela dá essas, vamos falar assim, nessas entrelinhas, esse tipo de comentário, que não tem mais vontade de viver, a pessoa se isola, muitas vezes não quer conversar. E outro mito é relacionado à depressão e suicídio. Então, as pessoas, elas logo acham que quem comete suicídio estava depressivo, e não é bem assim. Então, não é uma questão de não ser inteligente, de não ter fé, de estar ou não com depressão, é a questão do sofrimento em si. E esses sinais, eles podem vir intercalados de outros momentos. Então, às vezes, um momento de tristeza diante de um momento de alegria, então é muito confuso. Por isso que tem que se estar atento para essas crenças e preconceitos, para conseguir verificar isso.
mas geralmente esses sinais são através da fala, essa verbalização, a vítima ela tenta verbalizar de alguma forma aquele sofrimento. Então é importante sim prestar um acolhimento. Inclusive, algumas pessoas que pensam sobre isso se sentem acanhadas de falar sobre por conta do julgamento que pode ter. Então, se de repente alguém que estiver assistindo estiver com essas ideações, em vez de procurar, por exemplo, alguém que não confie para falar sobre, o ideal é ligar no Centro de Valorização da Vida, o CVV, o número é 188. Lá existe uma equipe responsável para conseguir lidar com esse tipo de problema, porque não é simplesmente falar sobre o assunto, tem que ter uma responsabilidade ao falar sobre isso. Então, procurar profissionais, pessoas que realmente podem ajudar, em vez de pessoas que vão ter esse julgamento aí que acaba prejudicando toda a situação e o sofrimento. Gabi, quando você diz assim, tem que ter o acolhimento. Que tipo de frase eu devo dizer quando alguém se manifesta para mim, ou quando eu percebo em alguém essa vontade? Que tipo de frase eu devo dizer e qual o tipo que eu jamais devo dizer? Na verdade, assim, o certo e o errado tá relacionado à empatia, né? Você se colocar no lugar do outro para tentar imaginar aquela situação, como que a pessoa está sofrendo. Então, esse acolhimento, ele tem, antes de qualquer coisa, não ser uma coisa mecânica, mas sim relacionada à empatia. Como que eu me sentiria, como que eu imagino que o outro esteja se sentindo. O que jamais deve se falar? Que é frescura, que é falta de fé, que a pessoa está querendo chamar atenção, isso de forma alguma. O ideal é sempre tentar ver se a pessoa está à vontade para falar sobre o problema, falar, oferecer ali a ajuda, esse acolhimento seria a presença, a escuta, e tentar orientar essa pessoa a procurar um profissional, mostrar que ela não está sozinha em momento algum, que se não tem, por exemplo, o apoio familiar, tem de amigos ou tem de qualquer outra pessoa, é importante fazer com que essa pessoa não se sinta sozinha, porque ela realmente não está sozinha. Então, o que não pode ser falado é esse tipo de julgamento, né? E a forma melhor de se recepcionar, porque é um susto até mesmo para quem está ouvindo a informação, mas é ter essa empatia, de se colocar no lugar do outro, falar que entende como se sente, perguntar se está disponível para falar, se está se sentindo à vontade para falar, e mostrar esse apoio para perceber que não está sozinho mesmo, para juntos conseguirem a solução daquele problema, porque tudo tem solução. Gabriela, é muito comum a gente, às vezes, no afã de tentar mostrar para aquela pessoa que ela tem razões para viver, apontar, por exemplo, olha, você é uma pessoa querida, você tem família, olha, você tem uma casa maravilhosa, olha, você tem filhos perfeitos, e não dá a impressão que a pessoa é uma ingrata, não agrava ainda mais o problema? Sim, a pessoa ela se sente muito mais culpada por ter esse tipo de pensamento diante de toda essa circunstância, e também é um erro do outro em achar que a vida é perfeita por ter essas coisas, né? Por ter família, por ter uma casa, por ter um trabalho. Muitas vezes, o real motivo do problema pode estar relacionado a essas coisas. Então, não fazer esse pré-julgamento, essa interpretação errada. As pessoas, elas falham em querer interpretar para o outro o que elas acham que é correto. E não é assim que funciona. Então, falar esse tipo de... Eu entendo que, às vezes, as pessoas fazem até numa inocência, tentando ajudar. Só que isso acaba agravando, porque faz com que a vítima se sinta muito mais culpada em relação àquilo, faz com que ela tenha sentimentos ruins de fracasso, como se ela não conseguisse valorizar tudo isso que estão falando que tem. Então, é de fundamental importância não citar esse tipo de comentário, não ir a fundo em relação às particularidades da vida do outro, e sim esse acolhimento mesmo, que é o ideal. A gente vê noticiários, as notícias nos noticiários, Gabriela, que dão conta de que o número de suicídios entre os adolescentes cresceu bastante nos últimos anos. O que, na sua opinião, fez com que isso acontecesse? Realmente teve um índice muito grande. Na verdade, de 15 a 19 anos, a mortalidade nas pessoas dessa idade, a segunda maior é por conta de suicídio, só perde para acidentes. Então, assim,
Não só adolescentes se suicidam, inclusive também é um mito, muitas vezes crianças se suicidam, e isso vem um pouco mascarado em forma de acidente, mas é tão frequente quanto. O que pode ter provocado isso? A individualidade de cada um, como está hoje em dia, o preconceito, as redes sociais, bullying. Então, assim, é uma cadeia de fatores, de contingências que acabam favorecendo, infelizmente, esse índice alto. O fato, às vezes, dos pais não darem o suporte necessário para os filhos, a própria escola, muitas vezes, mascarar algumas situações, a sociedade em si olhar isso de uma maneira preconceituosa, como se fosse tudo muito dicotômico, ou 8 ou 80. As pessoas deixam de analisar o meio do caminho. Então, ou é isso ou é aquilo, e isso acaba fazendo com que essa falta de tolerância à frustração favoreça em relação a essa busca por tentar acabar com a própria vida para acabar o problema, que não é bem assim. Então, eu acho que é uma questão não só relacionada a redes sociais, que acaba interferindo, julgamento, né? Essa cultura do cancelamento que está hoje, mas também uma questão cultural, algo que precisa ser trabalhado aos poucos. Por isso que é importante se falar sobre, não só no mês de setembro, mas todos os dias, porque é uma luta diária. Inclusive, você chegou a falar sobre os índices. Mundialmente, a taxa de mortalidade por conta do suicídio, ela reduziu, mas aqui no Brasil aumentou 7%. Então, assim, olha como que está indo contra a maré, vamos falar assim. Por isso que é importante, sim, falar sobre de uma maneira consciente e responsável. E é isso que a gente está fazendo aqui no Simples Assim, com a sua participação. Gabriela, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo e pela sua participação conosco. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. É importante, sim, a gente falar sobre. E eu também fico à disposição, caso alguém precise entrar em contato, falar sobre isso. Pode ter certeza que vai ter um acolhimento e jamais um julgamento. Muito obrigada.